Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. É um prazer para mim sempre estar aqui. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Obrigada a você aí por me receber na sua casa. Eu te amo, eu oro por você. E assim, é sempre um prazer falar de Jesus. Nós estamos nesta fé nos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Maravilhoso. Deus responde fé. Eu tenho batido muito nesse assunto, porque se você crê, tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer é crer. Creia. Se submeta a Deus. Hoje, na reunião para troca de coração, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Amanhã eu vou estar na Rua Taquari, graças a Deus, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente, já abrindo o quinto jejum dos 52 dias, também já a quinta 24 horas, que a gente já está dali, já terminando a reunião já, seguimos direto e assim tem sido maravilhoso. As pessoas que têm perseverado, têm podido glorificar e contar e falar da grandeza de Deus. É tão bom ver as pessoas se aproximando de Deus. É tão bom ver as pessoas se relacionando com Deus, porque a gente vê no olhar a mudança. É muito forte. Por isso que eu insisto tanto, mantenha o foco. Não se distraia. A Bíblia diz aqui ainda, em Deuteronômio 11:18, portanto, você deve estampar estas minhas palavras em seu coração, em sua alma, e amarrá-las como um sinal em suas mãos, e elas serão como faixas em sua testa. Em Romanos 7:25 diz assim, graças a Deus pela minha libertação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu sirvo a lei de Deus, pois a minha carne, minha natureza humana, meu mundanismo, minha capacidade pecaminosa, eu sirvo a lei do pecado. Mas o homem incrédulo, natural, não aceita as coisas, os ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, pois são loucura, absurda e ilógica para a capacidade de entendimento dele, porque elas são espiritualmente discernidas e apreciadas, e ele não é qualificado para julgar assuntos espirituais, porque é natural, porque não se envolve com a palavra. Não tem nem o que explicar, está aqui. Mas o homem espiritual, aleluia, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas, questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela, mas não é julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente, pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Quem? Mas quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo para sermos guiados pelos seus pensamentos e propósitos. Guiados, andando no Espírito, fazendo uso da mente do Espírito, alimentando cada vez mais o nosso espírito com a palavra, deixando a palavra entrar, desintoxicando a mente. Por isso que eu insisto tanto, ouça a palavra. E resolve, funciona, porque é o que eu ouço o tempo todo. As pessoas chegam de um jeito, elas começam a ouvir a palavra, elas vão mudando. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A vida da gente muda através da palavra. Eu amo tanto a palavra de Deus, porque eu sei que ela funcionou para mim. Quando eu vim para Cristo, para mim não tinha jeito.
E foi crendo na palavra de Deus que a minha vida foi mudada. Eu tive problemas de enfermidades na minha casa impossíveis. E foi crendo na palavra de Deus que tudo foi curado, tudo foi mudado. Por isso nós precisamos crer na palavra, ficar com a palavra, fazer uso da mente de Cristo, pensar como Cristo, como está aqui, mas nós temos a mente de Cristo para sermos guiados pelos pensamentos e propósitos do Senhor. Pensar como Ele está dentro do propósito. E dessa maneira jamais nos desviar nem para lá, nem para cá, porque a Bíblia ainda diz aqui em Tiago 1,6, o homem deve pedir sabedoria com fé sem duvidar. Pois para quem duvida é como uma onda agitada do mar que é soprado e lançado pelo vento. Essa pessoa não deve pensar ou esperar receber nada do Senhor. Sendo um homem de mente dupla, instável, inquieta em todos os seus caminhos, em tudo que pensa, sente ou decide. Nós precisamos ser pessoas estáveis, continuistas, consistentes. Não viver dessa forma como a onda vai e vem, agitada pelo vento. Inquieta, uma pessoa inquieta e instável, de mente dupla. E aqui, em todos os caminhos, tudo que pensa, já começa na mente. Consequentemente, sentimentos, emoções oscilantes nas decisões. Eu vejo gente que cada hora decide uma coisa, cada hora quer uma coisa, uma hora está de cá, outra hora está de lá. E a vida não vai dessa maneira. Não tem como. Nós precisamos nos encher de Deus, nos encher da palavra, dia após dia. Focalize o alvo certo que é Deus. Se envolva com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Não tem como dar errado. Não tem. Olha, todos os dias nós recebemos pessoas nos nossos templos. Muitas tentaram de tudo, fizeram de tudo, bateram em portas e portas. Mas quando elas pararam e passaram a buscar o Senhor seriamente, inclusive pessoas evangélicas, cristãs evangélicas, foram em tantas igrejas e bateram lá e cá. Mas quando elas chegam decididas a viver uma vida séria com Deus, aí elas começam a viver mudanças. Elas param de vaguear, param de pular de galho em galho. Elas encontram um lugar para chamar de lar. E elas começam a deixar a palavra entrar. E elas se submetem à palavra. E à medida que elas vão deixando entrar, e vão se submetendo, e se submetendo a Deus, elas vão vendo as coisas, vão sendo mudadas. E essas mesmas pessoas, que quando chegaram falando, olha, eu tentei, eu já fui lá, eu fui cá, eu fiz isso e fiz aquilo, mas nada acontece. E elas ouvem as direções e dão crédito e se submetem, e começam a praticar, começam a ter uma fé prática. Não demora, elas começam a dar testemunho. Quantas que falam isso? Eu fui crente por 15, 20 anos, tantos anos. Eu tenho um casal na igreja que eles foram cristãos, aliás, são, há 30 anos. Há 30 anos, eles foram inclusive do mesmo lugar. Só que eles contaram isso, que a palavra eles não entendiam. O senhor ainda disse assim, o esposo ainda disse assim, em poucos dias dentro da igreja eu comecei a entender, foi como vendas caindo. Quando eles chegaram no ministério, mudança de vida, e começaram a ouvir a palavra, ele disse, eu não sei explicar, eu sei que foi como vendas caindo. Eu não conseguia entender a palavra não entrava, eu não conseguia viver, tanto que eu estava na igreja, mas eu era a mesma pessoa.
Eu me vestia de outra maneira, eu tinha até uma linguagem, mas o meu caráter não tinha sido mudado. E ele disse com a esposa que o caráter dele foi mudado. Ele vê que ele não é a mesma pessoa, ele vê as coisas diferentes. Ele fala, eu mudei. E foi a palavra que me mudou. Só que antes eu não entendia, agora eu entendo. A palavra entrou de forma revelada. E eu me sinto muito feliz, porque essa unção que traz essa revelação, sabe, é derramada nas pessoas e elas têm a vida mudada. Porque eu sei que a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra. Quantas pessoas que já me contaram isso, eu já fui em tudo quanto é lugar, eu já fiz um monte de coisas. Tem uma moça que ela disse, eu sempre fui cristã, mas quando eu tinha um problema, eu corria sempre para alguém orar por mim, para alguém profetizar para mim, revelar para mim. E tudo na minha vida, assim, estava tudo caído. Não era falta de gente botar a mão na minha cabeça, gente orar por mim, e gente profetizar, e revelar para mim. Tinha de tudo. Só que não acontecia. As profecias não aconteciam, as revelações não aconteciam, nada acontecia, as orações não funcionavam. Porque eu precisava ter um encontro com Deus. Eu precisava, mas eu não sabia como fazer. Eu precisava mesmo conhecer a Deus de forma séria, eu precisava amadurecer, eu precisava da palavra. E ela disse, eu mudei. Eu amo quando eu ouço as pessoas dizendo, eu mudei, eu agora vejo, eu era cego, mas agora vejo. Antes eu não conseguia ver, agora eu vejo, eu não conseguia entender, agora eu entendo. Eu não entendi o que era servir a Deus. Eu achava que era ir para uma igreja e fazer isso, fazer aquilo, mas eu entendi que a coisa é muito mais profunda, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso ter vida com Deus, comunhão com Deus, eu preciso servir a Deus de forma prática, praticar e servir ao reino. Gente que ficou anos dentro de igrejas, nunca fizeram nada pelo reino. Nós precisamos conhecer a Deus, e por isso que eu falo tanto, eu insisto, ouça a palavra. Ouça, ouça, ouça. Pessoas que hoje adquiriram o hábito de ouvir, não ficam um dia sem ouvir. Tem gente que fala, eu trabalho só ouvindo, eu estou o tempo inteiro ouvindo. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu vou fazer, se eu estou no trânsito, eu não estou distraído, me estressando, eu estou ouvindo a palavra. Eu estou cozinhando, estou ouvindo a palavra. Pessoas que trabalham em casa dizem isso. Pessoas que trabalham com costura, com culinária. Eu estou trabalhando e ouvindo a palavra. Gente que vai fazer atividade física, eu estou ouvindo a palavra. Todas elas dizem a mesma coisa. A minha vida mudou. Depois que eu passei a ouvir a palavra. A minha mente mudou. Eu passei a ver coisas que eu não via. Então eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela me mudou. Ela mudou a minha casa. Ela tem mudado pessoas. E se não fosse a palavra de Deus, essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, essa palavra que tem poder, é ouvir a palavra, a fé da gente vai crescendo e à medida que você vai colocando em prática, a sua vida vai tomando um rumo transformador. Como tantas pessoas, essas que eu estou falando, que a vida nunca andou e, de repente, em pouco tempo, coisas que nunca tinham acontecido passaram a acontecer. Que antes não fluíam, passaram a fluir. Por quê? Agora elas vivem milagres. Porque agora elas estão vivendo a palavra de Deus. Vivendo. A Bíblia diz assim, ó, Tito 1,15, para o puro todas as coisas são puras, mas para os corruptos, incrédulos, nada é puro. Tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Por que isso acontece? E tem muito crente dessa maneira. Crente malicioso. Porque ele não vive a palavra. Porque se você viver a palavra, não vai ter lugar para impureza, para malícia. Não vai. Tiago
4:8. Cheguem perto de Deus com o coração contrito e Ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos, pecadores, e purifiquem os seus corações infiéis, pois vocês têm mente dupla. Sempre aparece alguém falando, eu vivi a minha vida inteira com essa mente dupla, com esse coração dobre, com essa mente dividida. Sabe o que significa? A palavra não entrou. Porque ainda a pessoa está lá se dividindo. O que Elias falou? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Porque se você cocheia em dois pensamentos, você vai cochear em atitudes na sua vida. Você vai, hora vai estar de um jeito, outra hora você vai estar de outro. Você não vai ser uma pessoa inteira, íntegra, perseverante no Senhor. E as coisas não vão andar. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, isto é, enxertado, unido a Ele pela fé nele como Salvador, ele é uma nova criatura, renascida e renovada pelo Espírito Santo. As coisas antigas, a condição moral e espiritual anterior já passaram. Eis que novas coisas vão acontecer, porque o despertar espiritual traz uma nova vida. O despertar espiritual traz uma nova vida. Quando a gente passa a andar com o Senhor, a nossa vida muda. Quando uma pessoa diz que nada tem mudado, é porque até hoje a palavra não entrou de forma revelada e ela nem sequer pratica aquilo que ela está ouvindo. Queridos, quando eu leio lá em Samuel, quando a arca foi tomada pelos os filisteus, e a mulher de Finéias ficou sabendo da morte dele, do cunhado, do sogro, e que a arca tinha sido tomada, e ela deu à luz, entrou em trabalho de parto, e ela deu o nome ao filho de Icabode, que quer dizer, a glória de Israel se foi. Por quê? Está aqui, ó. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca representava a presença de Deus. E quando eles tomaram a arca, quer dizer, a presença de Deus foi embora. Então, a glória é a presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, não tem glória. Por que muita gente não vive glória? Não vive de glória em glória, porque é exatamente isso, falta a presença de Deus. E por que falta? Porque eu acabei de ler, cheguem perto de Deus com o coração contrito, aqui ó, Tiago 4:8, e Ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos, pecadores, purifiquem seus corações infiéis, pois vocês têm mente dupla. A mente dividida rouba de você. Está aqui, ó. Eis que as novas coisas vão acontecer, porque o despertar espiritual traz uma nova vida. Quando a palavra entra, a cegueira vai. E nós passamos a viver como novas criaturas. E a desfrutar de resultados completamente diferentes. A palavra se cumpre na vida das pessoas que creem nela. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é a solução. Crer na palavra de Deus é a solução. Deus é a solução. Sim, Jesus Cristo é a saída, é a solução. Quando nós cremos em Jesus, nos envolvemos com Ele, nos aproximamos dEle, Ele nos ensina. Ele nos ensina como pensar, como viver. Nós nos tornamos pessoas melhores em todos os aspectos. Porque a nossa mente muda, consequentemente, o nosso comportamento muda, a nossa forma de falar muda, porque a boca fala do que está cheio o coração. E à medida que você começa a praticar a palavra, você vai vendo mudanças e mudanças, porque agora você pensa em conformidade com a palavra.
E à medida que você passa a pensar, ter a mente de Cristo, pensar como a palavra nos ensina, é certo que você vai fazer conforme a palavra ensina. E se você começa a praticar, são semeaduras. Você vai ter a colheita disso, que é uma vida abençoada, uma vida bem construída. Por que muitas pessoas reclamam que não tem resultado? Porque elas ainda não vivem a palavra de Deus. Elas não têm vivido a palavra de Deus. Elas não dão o devido crédito às coisas espirituais. Eu vejo, porque a gente começa um propósito, alguns vão, graças a Deus, que são tão determinados, mas tem gente que é sempre a mesma história. Para ele não é um problema aparecer e começar, mas ele não dá continuidade, ele não vai. E aí entra ano, sai ano, a vida está do mesmo jeito, porque ele nunca pega para valer, ele sempre é vencido por algum problema, por algum obstáculo. Tem gente que foi vencido pelo frio, outros pelo cansaço, o desânimo. Alguns, eu busquei, mas não aconteceu. Peraí, tem gente que deu para o diabo 40 anos da vida, 50 anos da vida para ele destruir. E aí, se Deus não fizer nos primeiros 15, 20 dias, acabou, não quero mais. Nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é acima de tudo. Quando a gente busca a face do Senhor, a sua mão sempre estará aberta para nós. Nós precisamos buscar conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de relacionamento. Deixar a palavra entrar e praticar. Focalizar a palavra e colocar em prática. Ouviu, praticou, viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. A presença de Deus traz glória. A falta da presença de Deus é a falta de glória. Por que você vê gente, tem pessoas que têm vivido uma vida gloriosa e outras uma vida derrotada? Exatamente por causa disso. Porque algumas pessoas, elas têm sede, elas têm fome, elas têm uma gana, elas querem Deus, elas não conseguem viver sem Deus. Deus é tudo, tudo para Deus, para agradar a Deus. É Deus, eu quero Deus na minha vida. Outras, elas buscam a Deus só pelo que Ele pode fazer, e se fez, vão embora, se não fez, vão embora também. É assim, algumas quando recebem a vitória não precisam mais de Deus. Quer dizer, dor de barriga só dá uma vez. Algumas, se elas não receberem o que elas querem muito rápido, pronto, não vou continuar. E assim elas vão vivendo. Aquela vidinha fracassada, sem avanços, sem evolução, porque a mente nunca renovou, não passaram a viver como novas criaturas, têm um interior malicioso, falam de forma religiosa, emocional, mas não têm vida com Deus, não vivem com Deus. Não têm intimidade com Deus, não têm relacionamento. Porque para você construir um relacionamento com Deus, você precisa estar envolvida com as coisas dEle, com a palavra dEle. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Então, nós precisamos nos encher dela e pensar como Deus, porque nós recebemos a mente do Senhor na nossa vida. Olha para Cristo, se volte para Ele. Busque saber o que Ele quer de você, porque eu tenho certeza que se você se submeter, for uma pessoa submissa ao Senhor, obediente, você vai desfrutar de coisas incríveis, sobrenaturais. Deus está te chamando para uma vida poderosa, para uma vida nova. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu posso te garantir. A palavra não falha, tudo falha, mas a palavra não falha. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Persevere nele. Olhe para Ele, fique com Ele. E Ele vai fazer na sua vida. Deus quer fazer, Ele está dizendo, eu quero fazer, eu vou restaurar, eu vou me manifestar com poder aí na sua vida.
me busca de coração, de todo coração, com coração sincero. Chega de fé fingida, chega de distrações, chega de religiosidade, de falar e fala tanto de Deus e tal. E cadê a prática? Andar em amor, perdoar, renunciar a você mesmo, se humilhar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ei, para de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Busque as coisas que são de cima. Se afasta de baixo companhias, para de más conversações, saia do meio de tudo isso, para de assistir coisas que vão te derrubar, para de ouvir, de emprestar seu ouvido, cuidado com o pecado da cumplicidade, está sendo aí, ó, cúmplice, apoiando coisas que você não pode. Cuidado, em nome de Jesus Cristo. Eu falo aqui, ó. Se você pegar essa palavra e abraçá-la, assim, de verdade, dando condições a Deus, se posicionando, Deus vai se manifestar na sua vida e não vai demorar. Você vai ver as coisas imensas, grandiosas, sobrenaturais que vão acontecer na sua vida. Porque a fidelidade de Deus é eterna e Ele te ama. Ele está aqui falando com você, preparou esse programa para você, para te despertar. E eu quero fazer, pratica. Seja um praticante, não apenas um ouvinte. E eu vou fazer na sua vida. Se volta para mim, e eu vou fazer na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Passa do teu sangue sobre ela. Continue falando, Espírito Santo, revelando. Que ela veja, que ela entenda, que fique tão claro para ela. E que ela se submeta ao Senhor, se curve diante da sua vontade. Senhor, que ela se curve. Que ela caia de joelhos e agrade o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças, definições, portas abertas, sonhos realizados. Levanta, Senhor, mais semeadores, porque precisamos. Prospera os nossos semeadores com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Confia muito mais nas mãos desses fiéis semeadores, essas pessoas que têm plantado a boa semente na tua obra. Honra a fé, realizando sonhos e desejos. Senhor, abençoa o nosso povo. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, renovadas. Ó, meu Deus, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura, Senhor, restaura famílias, restaura essa pessoa. Eu peço a tua bênção e dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30, abrindo o 5º jejum dos 52 dias, o clamor dos 52 dias e não paramos. Oração e busca, maravilhoso. E dessa maneira nós temos caminhado e vencido sempre. Busque a Deus com a força da sua vida e tenha certeza que Deus vai se manifestar grandemente. Nós estamos aqui para te ajudar, você sabe disso. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Forevermore, sailor to the sea. The soldier